gente! Meu nome é Kathleen e hoje eu vou falar o que eu achei de Rainha Charlotte, o novo spin-off de Bridgerton, que inclusive já está na Netflix para você maratonar. Gente, esse novo spin-off é uma minissérie que conta com apenas 6 episódios bem longos aí, de em torno de 1 hora. O último tem 1h26, tipo, são episódios bem longos, mas que trazem a história aí do romance da Rainha Charlotte com o rei George III, esse rei que a gente já ouviu falar em Bridgerton, mas que sempre estava sumido, nunca aparecia. Agora nessa série a gente vai ter o foco totalmente centrado ali nesse casal e também sobre várias coisas do reino, da monarquia, da sociedade e tudo que o casamento deles vai implicar, tudo que vai ter a ver. Gente, tem muita coisa relacionada, hein? E eu já quero convidar você para depois que terminar esse vídeo, assistir um outro vídeo que eu já publiquei aqui no canal, que são 3 coisas que vão mudar em Bridgerton a partir desse spin-off da Rainha Charlotte, tá bom? Que eu vou deixar aqui na descrição para vocês acompanharem depois que acabar esse vídeo. Ah, e essa resenha não vai ter spoilers, tá? Então eu vou falar a minha opinião, o que eu achei da série, mas eu vou evitar os spoilers para que você possa assistir mesmo sem ter assistido a série inteira. Então vamos lá, gente. A Charlotte, ela foi trazida da Alemanha para se casar com o rei da Inglaterra, o George III, que assumiu o trono após a morte do seu avô. Acontece que ela chega na Inglaterra no dia do casamento e ela acaba conhecendo o seu noivo minutos antes do casamento. É a maior loucura, a maior correria, e isso tudo foi contra a vontade dela. Isso porque o contrato de noivado foi assinado pelo seu irmão, então ela foi prometida em casamento pro rei George ali super às pressas, ela nem teve opção de opinar nem nada, e em troca, né, o seu irmão ganhou aí umas terras, uns dinheiros, então assim, ela foi vendida para se casar com o rei George, e só isso já gera, né, uma situação super desagradável, que ela não quer ficar ali no casamento, ela não quer se casar com esse cara que deve ser uma monstruosidade, assim, né, para trazerem uma esposa de tão longe. Então ela fica com essa questão, né, de por que eu, por que estão me escolhendo, por que eu tenho que vir de tão longe, né? E uma das questões aí, né, além dela ser estrangeira, é que ela é uma mulher negra, então isso gera muito estranhamento, porque até aquele momento nenhuma rainha ou rei tinham sido os negros. Então, quando a Charlotte chega em Londres e a mãe do rei, né, a princesa viúva, quando a mãe do rei encontra, né, com a Charlotte, ela já fala, nossa, essa menina é escura demais, isso não vai dar certo. Mas apesar de todo esse problema, né, desse preconceito, e eles não quererem aceitar, apesar disso eles falam, não, vamos casar eles assim mesmo, vai ser assim, vamos mudar a sociedade, vamos fazer um grande experimento e vai ser isso mesmo. E isso já desperta muita curiosidade de você pensar, nossa, mas por que, né, já que eles tinham tanto preconceito, por que eles cederam tão rápido, né? Isso porque, na verdade, o rei George III, ele tem umas peculiaridades, né, ele tem uma característica especial, né? E desde o momento em que a Charlotte e o George se encontram, que eles se conhecem pela primeira vez, que inclusive essa cena já tinha sido divulgada antes mesmo do lançamento da série, a gente vê que ele é um fofo, ele trata ela super bem, e é um momento muito fofinho, é realmente muito bonito, assim, você pensa, nossa, a história de amor vai nascer daí, né? E aí isso aumenta mais aquela curiosidade de pensar, ué, mas se o rei ele é tão agradável, se ele é um cara tão bom assim, por que essa pressa toda pra casar ele? Por que trazer a Charlotte de tão longe? Essa questão, ela fica, né, por um tempo até que a gente venha entender. E aí uma coisa que a gente vai descobrindo é que o rei George III, na verdade, ele sofre com problemas mentais, né? A saúde mental dele não é boa. Naquela época, a gente não tinha, né, estudos, não tinha muito avanço científico nessa área para saber de fato qual era a doença do rei George, né? O que ele tinha, do que ele sofria. Então, assim, para deixar mais genérico, né, eles acabam definindo como algum tipo de loucura. Então, o rei George, ele tem momentos em que ele está muito bem e momentos em que ele já não está tão bem assim, que ele tá delirando, que ele não sabe quem ele é e tudo mais. E isso vem a ser um grande desafio aí no relacionamento da Charlotte com o George. E como se já não fosse suficiente, né, ter que lidar com essas questões aí no casamento, ela também vai ter que lidar com muitas questões da monarquia em si e da alta sociedade. Para começar, ela vai ter que lidar com uma sogra muito autoritária, muito controladora, que tá sempre tentando ali dominar a situação, e também vai ter que lidar com uma alta sociedade que está
está passando por mudanças sociais. Então, a partir do momento que a Charlotte chega para se casar com o George, a gente percebe que todo o conselho ali, né, começa a inserir mais pessoas negras na alta sociedade, conferir títulos, enfim, a sociedade começa a mudar a partir daquele momento, né, para que o casamento dela com o George não ficasse estranho, né, para que ficasse algo normal, começa a haver essa aplicação do grande experimento aí na sociedade. E a partir daí a Charlotte vai começar a ver que essa vida no palácio, essa vida sendo a pessoa mais importante de toda a Inglaterra, ou até de todo mundo, né, já que eles falam que a Inglaterra, né, é o reino mais poderoso aí naquele momento, essa vida não é uma vida tão legal assim, não é uma vida desejável, digamos assim, porque é uma vida com muitos problemas e que também pode ser muito solitária. Mas não é só a vida da Charlotte que a gente vai conhecer nesse spin-off, a gente também vai conhecer bastante sobre a Lady Dunbury. Ela tem um destaque bem importante nessa série, a gente vai conhecer ela jovem, né, já casada com o Lord Dunbury, enquanto eles nem eram Lady e Lord, né, eles nem tinham títulos, eles recebem os títulos nesse período todo, né, da ascensão da Rainha Charlotte, e a gente vai ver como é que foi o casamento dela, como que era a vida dela, né, e como que podia ser terrível essa vida com esse casamento que ela teve, em contraste com a Lady Bridgerton, que não aparece muito o casamento dela em si, mas aparece ela bem jovem, aparece também ela já mais velha, né, no ponto que a gente conhece em Bridgerton. E isso é uma coisa bem interessante, porque algo que eu gostei muito nessa minissérie foi essa montagem que mistura cenas do passado, né, da história da Charlotte com o George, com cenas do futuro, né, que é o que a gente já conhece, que é a Rainha Charlotte, do jeito que ela está em Bridgerton. Essas cenas do futuro, elas se passam depois da segunda temporada da série, então são cenas inéditas, são histórias inéditas que a gente vai descobrindo só aqui no spin-off e que vale muito a pena. E no começo eu achei que não fosse ficar legal essa mistura de passado com o futuro, porque eu pensei, o passado deve ser muito mais interessante, por que ver do futuro se a gente já viu o futuro em Bridgerton? Mas na verdade eu me surpreendi muito, porque eu achei que foi uma montagem muito bacana, não só tecnicamente falando, né, tem umas montagens muito interessantes em que a Rainha Charlotte jovem está andando, e aí a gente tem uma troca para ela já mais velha, e é muito bem feito, mas pensando de forma narrativa mesmo, eu acho que ficou muito interessante as cenas do futuro, não perdem nada para as cenas do passado, então realmente foi uma minissérie que conseguiu me prender do começo ao fim. E resumindo, essa história que a gente vai ver em Rainha Charlotte é uma história de amor. É um amor diferente, então a gente vê, né, que em Bridgerton, uma história como um todo, né, desde os livros, a gente tem muitas histórias de amor, mas todas elas conseguem ser diferentes à sua maneira. E aqui em Rainha Charlotte a gente tem mais uma história de amor diferente, cheia de obstáculos, que começa de uma forma diferente e segue de uma forma diferente e que tem um final muito lindo, muito emocionante, que vale muito a pena vocês irem até o final para ver aquela cena que é maravilhosa, que a gente vê, né, como que o amor entre a Rainha Charlotte e o rei George III, como que ele foi construído com pilares tão diferentes, né, tão únicos ali para a relação deles, mas que se sustentaram, né, pilares que levaram a Rainha Charlotte a se tornar a rainha que ela é hoje e a líder, né, forte que ela é hoje, que a gente já viu ali desde o primeiro episódio de Bridgerton. Fazendo o apanhado geral, essa minissérie conseguiu manter a essência de Bridgerton, conseguiu atender as expectativas, né, sendo uma grandiosa produção, uma produção muito bonita, que tem o tom leve de Bridgerton, apesar de trazer temas também importantes, né, temas também relevantes que precisam ser aprofundados e são de certa maneira, mas sem perder aquele tom leve e divertido. Até uma cena de velório, uma cena de enterro consegue ser leve e também arrancar algumas risadinhas de canto de boca, assim, porque são cenas que são tratadas com uma leveza que a gente já conhece aí nas 2 temporadas da série, para quem já assistiu. Em relação às cenas picantes, nós tivemos várias cenas, mas com uma intensidade menor. Então isso que eu senti em relação, né, a Bridgerton, que soa de uma forma diferente. Então a gente tem muitas cenas, mas que elas acabam sendo um pouco mais leves, assim, né? Elas não são cenas tão fortes como aconteceu principalmente na segunda temporada de Bridgerton. Isso porque a gente teve toda uma construção do romance bem lentamente, pra gente chegar em uma única
cena quente ali, uma cena picante, que foi realmente muito envolvente, muito intensa. Aqui em Rainha Charlotte, não. A gente tem várias cenas, mas que tem uma intensidade bem menor, bem mais leve, mas sinceramente não perde em qualidade pra nada, assim. A série, ela consegue construir uma relação de amor que se sustenta, né, em todos os pilares, tanto na questão da confiança, nessa questão de um cuidar do outro, também nos seus momentos picantes, em tudo. Então eu acredito que foi um acerto da Netflix, né, foi uma boa construção. Tem um formato de minissérie interessante, porque apesar de serem poucos episódios, eles são bem longos, conseguem trazer bastante o conteúdo. E a forma como a série fecha, né, o seu último episódio, ela fecha de uma forma muito interessante, que condiz muito com a verdadeira história ali, né, de Bridgerton, da Rainha Charlotte e do Rei George, porque é uma história que não terminou. A gente ainda vai ver mais sobre eles em Bridgerton. Não sei se o Rei George vai aparecer muito, se ele vai ser só citado, como foi até o momento, né? Não teve uma grande aparição, mas a gente sabe que é uma história que não acabou, é uma história que continua, né? E a gente tem essa sensação no final da minissérie, que é uma minissérie que continua, assim, apesar dela ser terminada pra gente, a história por trás ali, ela continua. Então eu achei muito interessante esse fluxo contínuo aí do amor deles. Outra coisa que eu achei muito interessante nessa série é que pela primeira vez a gente pôde conhecer os filhos da Rainha Charlotte com o Rei George. Então a gente pôde conhecer esses personagens, né? São 15 filhos que eles tiveram, que são personagens relevantes aí pra história, mas que nunca tinham aparecido em Bridgerton, e a partir de agora eles podem vir a aparecer, né? Possivelmente, mesmo que não apareçam, a gente já conseguiu conhecer um pouco sobre eles nessa minissérie, então eu achei bem bacana de ver mais sobre a rainha, porque nas temporadas de Bridgerton, geralmente a rainha tá em um papel mais secundário, a gente tá focando em um romance ali que está longe da rainha, né? Passa pela rainha, a gente tem a aprovação da rainha pro casamento, a gente tem a presença da rainha nos bailes, mas a gente nunca viu a história da vida, da família da rainha, assim, de perto, né, por dentro, e agora nós tivemos essa oportunidade. Então, realmente, eu acredito que foi uma série necessária, né, que conseguiu expandir o universo de Bridgerton, conseguiu trazer um romance aí com a mesma essência dos romances de Bridgerton, apesar de ser uma série que não tem livro até o momento, não foi inspirada em um livro, né, a gente vai ter o lançamento aí do livro da Rainha Charlotte, que é inspirado na série, então é um processo inverso. Então a história da série foi criada, né, especialmente para ela mesma, e de uma personagem que não tem nos livros da Julia Quinn, inclusive, mas foi criada de uma forma tão boa, tão bem feita, que parece fazer parte totalmente do universo de Bridgerton. Então sim, vale a pena, é um bom entretenimento, é um bom conteúdo se você é fã de Bridgerton, se você é fã de romance de época, de obra de época, é uma boa dica pra você estar assistindo. Mas e você, já assistiu Rainha Charlotte? Já assistiu Bridgerton? Deixa aí nos comentários as suas opiniões, o que vocês acharam do spin-off, o que vocês estão esperando do futuro de Bridgerton, que eu quero muito saber aí tudo que vocês estão achando. E aqui no canal já tem outros vídeos super interessantes sobre Bridgerton que vocês também podem gostar, assim como outros filmes e séries também que estão lançando, e eu sempre trago os conteúdos novos aqui pra vocês. Mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like e também se inscreva aqui no nosso canal. E eu espero você no nosso próximo vídeo, hein? Até a próxima e tchau!